Oi, tudo bem, gente boa? Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um retorno sobre o meu som, por favor. Se está chegando legal para vocês. Como é que está meu som? Como é que está o sonzinho aqui do seu amigo? Amado, amada, Deus te abençoe, que bom que você voltou. Graças a Deus, o som está perfeito, obrigado. Tá bom, maravilha, e eu estou feliz de estar de volta. Muito, muito feliz. Um mês parado com aquela dengue que estava me moendo todo. Eu tive dengue há 20 anos atrás, mas 20 anos menos num corpo, à medida em que ele vai se aproximando de uma idade mais idosa, faz uma diferença brutal. Então, a primeira dengue, eu achei que tinha sido violentíssima, com muita febre, muita dor. Mas eu passei de passagem, carreguei aquela agonia, febre de 40 graus, e tinha acabado de conhecer a Adriana, então a febre da outra dimensão era muito mais forte do que a febre da dengue. Então foi fogo contra fogo. O da outra dimensão venceu. Fiquei bom depois de uns 15, 20 dias e esqueci da dengue. Agora só preocupado com a Covid, essas coisas, cuidados, quarentena. De repente a Adriana pegou dengue e eu logo depois. E que bichinha maltratante! Pega os ossos, as juntas, os músculos, tudo em você, a respiração, a garganta, e a coceirada, e as plaquetas que baixam, altera todo o organismo, o fígado fica ruim, é um negócio. E aí, 20 e tantos anos depois, pesa mais. E por isso eu fiquei quieto aqui algum tempo, sem poder fazer nada, literalmente. Eu não estava conseguindo nem abrir o WhatsApp para ver o que estava acontecendo. Eu só queria ficar quieto e tentar esquecer aquele mal-estar generalizado. Mas graças a Deus passou tudo. Tanto eu quanto a Adriana estamos bem, estamos aqui com você nesse papo de graça de hoje. Eu quero pedir que você convide os amigos. Deve faltar mais 1 minuto ou 2 para o tempo regulamentar iniciar, minha gente. Mas vai chamando o pessoal. Eu estou aqui esquentando a garganta com um cafezinho, esperando que você chame os amigos. Eu vou tirar os comentários já daqui. Atrapalha muita gente, né? Tem gente que gosta de ficar vendo ou postando, mas tem uma quantidade grande de pessoas que se sente atrapalhada. Então eu vou dar uma tirada, depois eu volto só para pescar o Braulio aqui para dentro da minha canoa e a gente prosseguir, tá bom? Quero ler a palavra e vamos deixar as distrações de lado. E onde é que eu vou ler? Eu vou ler aquilo que até morto eu consigo recitar, porque não está mais escrito num livro há muitas décadas e passou a estar inscrito no meu coração, inscrito aqui. É verdade minha. Não é a escritura que diz, é o meu coração que sabe, entendeu? E Paulo diz em Romanos 5
justificados, ou seja, tornados justos, feitos justos, por causa da fé, por causa da certeza do que foi feito por nós, ou seja, de que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões todas, foi entregue e ressuscitou, morreu com as minhas transgressões e eu ressuscitei na ressurreição dele, justificado, perdoado, consumado, acabado. Eu sou uma escatologia realizada em Cristo Jesus. Eu sou um homem feito em Jesus. Ressuscitei com Ele e Ele ressuscitou para garantir esta minha justificação. Esse fato de que, apesar de ser esse ente totalmente carregado de ambivalências e imperfeições, eu fui feito justo como justo é Jesus, o único justo, que se entregou pelos injustos para nos reconduzir a Deus. É isto que significa estar justificado. Não há mais papo sobre transgressão na minha vida. Como Paulo diz aqui, adiante no capítulo 8, já não há mais nenhuma, que significa nenhuma, condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque estão justificados mediante a fé. E por isso, eu não vou falar de você, nem de Paulo, nem de ninguém. Essa palavra é minha, é evangelho da minha salvação, portanto, é verdade minha. Pode ser de quem queira. Essa é minha. Minha. Absolutamente minha. Por causa dessa pacificação realizada, concluída, definitivamente, mediante a fé eu me aproprio disso, por isso eu tenho paz com Deus. Tenho paz para viver, tenho paz para morrer, tenho paz para enfrentar todos os enfrentamentos, tenho paz para me encarar, para me chamar à verdade, tenho paz para me quebrantar, tenho paz para me corrigir, tenho paz para melhorar, tenho paz. Eu já não estou mais em estado de guerra comigo mesmo, eu vivo em paz. Não tem mais nenhuma acusação contra mim, nem no céu, nem no inferno, nem debaixo da terra, nem na minha própria consciência. Todo dia eu me lavo, eu tomo banho nessa paz eterna. Eu tenho paz com Deus por meio de Jesus. Tenho. O que eu posso fazer? Eu tenho paz com Deus. É verdade. Não é tentativa de autotrucagem. Não é algo que eu fico repetindo para mim, me condicionando, tentando ver se eu me convenço a respeito desse assunto. Não. Eu tenho paz com Deus. Tenho. Acabou. Hoje, que está tudo bem, ou em qualquer circunstância. Eu já passei por circunstâncias horrorosas na vida. Horrorosas. Sem paz com os homens, sem paz comigo mesmo, sem paz com os meus filhos entristecidos comigo, sem paz com milhões de pessoas, sem saber como me ver, ou me vendo mal, ou me interpretando mal. Todavia, eu nunca não estive em paz com Deus.
Isso é que era perturbador para milhões de pessoas. Como é que esse cara pode estar vivendo esse momento da vida dele de um desassossego inimaginável e carregando o que ele mesmo confessa como culpa, e ao mesmo tempo ele não tem nenhum ato de desespero para conosco, ou para com os céus, ou para com o inferno. Ele estranhamente está em paz no meio da tempestade da existência dele, e isso é que é verdade. Paz que excede a todo entendimento e que não é bancada pelas minhas boas obras, pelos meus acertos, pelas minhas bondades, pelas minhas virtudes. Não. Apesar de mim, e até contra mim, eu tenho essa paz profunda com Deus, em meio à qual eu posso viver os meus desassossegos em paz. Eu posso viver as minhas inquietudes em paz. Eu posso viver a análise das minhas contradições, porém em paz. Isso é o que transcende todas as psicologias da Terra, que está para além de toda argumentação de qualquer que seja a natureza. E essa é a verdade transcendente, essa é a boa nova, inatingível, a menos que seja mediante a fé. Que você se aproprie mediante a fé. Do contrário, você vai ficar fazendo mantra, repetindo, se enganando, mas na hora em que o esmagamento chegar, não vai ficar paz nenhuma. O que aqui se promete é o que se disse de Abraão, por exemplo, que teve a coragem e o despudor de esperar contra a esperança e crer que teria ainda um filho aos 100 anos de idade, com a esposa já não ovulando há muitas décadas e ele impotente. Mas creu contra a esperança e veio a se chamar de o pai dos que têm fé. A promessa é essa, de que você, pela fé, pela esperança, pela confiança no amor e na promessa de Deus, mesmo nos dias em que tuas emoções, sensações, circunstâncias são as piores possíveis, você tem uma âncora, você tem um cerne, você tem um âmago, você tem um espigão profundo, você tem paz com Deus mesmo no seu pior dia, onde você fala dos maiores choques que você teve com você mesmo, mas você sabe que você não está na beira do inferno, você não foi jogado para longe de Deus, você sabe que nada aconteceu por causa do que Jesus já realizou. Essa é a graça mais profunda e extraordinária que existe. Essa é a paz, é o eixo em torno do qual a nossa melhor existência, consciência e pacificação espiritual pode ser erigida, pode ser construída. E Paulo diz, por intermédio de quem? Ele está falando de Cristo Jesus, que é a nossa paz. Obtivemos igualmente, note a palavra igualmente, obtivemos igualmente acesso. Temos paz, temos acesso. Temos paz, temos acesso. Temos paz, temos acesso. Temos paz com Deus, temos acesso a Deus. Essa paz com Deus é a garantia de que eu tenho igualmente acesso pela fé a esta graça, a esse favor, a esse abraço, a esse beijo, a esse perdão,
a essa pacificação, a essa justificação, na qual eu estou plantado, na qual estou firme, é a palavra que ele usa. Firme, firme está o meu coração, ó Deus. Firme, firme. Eu tenho acesso a esta graça. Não tem barreira de separação, nem de culpa, nem de angústia. Deus não deu as costas. Nada aumentou porque eu fiquei bonzinho e nada diminuiu porque a minha contradição se manifestou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. E tudo que vem dele é assim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai da jura de variação. Com base nisso, nessa paz, eu já estou conectado, nessa graça na qual nós estamos firmes. Então, porque eu já tenho tudo realizado, essa paz com Deus me habita. Não sou eu que habito essa paz que me habita gratuitamente em Cristo Jesus. Eu também obtive igualmente acesso. A paz está em mim, eu estou justificado, posso viver, posso morrer, não tenho medo de nada e tenho acesso. Eu falo, ele me ouve. O nosso diálogo está aberto, eu não tenho que gritar. A minha oração é o meu ser. Meu ser é uma oração contínua diante dele. Os meus pensamentos, a entrega das minhas emoções, dos meus sentimentos, quando estão bons, quando nem tanto. Mas pela fé eu sei que tudo que eu sou está pacificado, justificado, está lavado, está feito santo na presença de Deus, e eu tenho esse acesso. Eu não preciso bater na porta, eu entro. Eu viajo e existo nessa graça que está realizada em Cristo Jesus, documentada na ressurreição dos mortos, na qual eu estou firme e me glorio. A minha glória não é dinheiro que eu não tenho, poder que eu não tenho, fama que eu não possuo. Tudo isso é idiotice. A minha glória é essa glória de estar justificado, de ter paz com Deus, de ter acesso livre ao Pai, e que me dá a certeza de que todas as coisas concorrem para quem existe nesse molde, nessa dimensão, com essa consciência em fé. E eu estou firme nessa consciência, por isso eu me glorio todo dia na esperança da glória de Deus. Como ontem, conversando aqui no quarto, com a minha mulher e uma das nossas filhas, exatamente sobre isso. Como a morte morreu, como a grande glória não é o melhor que a gente consiga aqui. Isso aqui é tudo turvo, é tudo opaco. Isso aqui é ruim de ver, não tem nitidez essa dimensão. Quem fica agarrado a isso aqui achando e chamando isso aqui de vida, não sabe nada. Isso aqui não, isso é a penumbra, isso aqui é a caverna de Platão. Isso aqui é o balé das sombras. Não, eu estou firme em outras dimensões. Por isso a minha glória está na certeza de que eu sou herdeiro da glória absoluta de Deus, que também não é um circo de soleil celestial. Tudo que você imagina de extraordinário no universo ainda é pouco
transcende a tudo que olhos viram, ouvidos ouviram, ou subiu como melhor e mais linda concepção ao coração humano. Tudo isso é opacidade comparado com essa glória que me aguarda. Eu estou indo para o inimaginável. Já tenho certeza disso e já vivo essa alegria aqui. Eu não estou numa contagem regressiva melancólica. Eu estou numa contagem regressiva para a glória. Você entendeu? Isso faz toda a diferença no viver da gente. Estar firme e gloriar-se na esperança da glória de Deus. E não somente isto, isso é pouco. Mas também a gente aprende aqui no mundo, nessa terra de corona, nessa terra de Covid, nessa terra de malucos, nessa terra de doidos, nessa terra de lunáticos, de insanidades, nessa terra de absurdos, nessa terra de maldades, nessa terra de homicídios, de estupros, de angústias, de inafetividades, de abandono, de solidão, de vontade de morrer, de muitos. Mas, se a gente está tomado por essas consciências anteriores que eu já repeti 3, 4 vezes hoje, você também se gloria até mesmo nas próprias tribulações. Você é visitado pela tribulação, como nós estamos sendo. Parece um tempo surreal. É um tempo apocalíptico que sobreveio sobre todos os habitantes da Terra. Todos. Como uma explosão nuclear cujo impacto radioativo tivesse coberto toda a extensão do planeta, do globo. E ninguém pudesse sair de casa para se contaminar, para não se contaminar. Estamos lidando com algo que tem essas dimensões bíblicas. E eis que aquele dia virá sobre todos os habitantes da terra. Todo mundo na mesma expectação. Todo mundo prestando atenção no invisível, tentando se proteger daquilo que não está acessível aos olhos, mas que nos faz cavar buracos no chão e jogar com pressa neles os nossos mortos. Aí vem Paulo e diz, olha, quando você sabe que está tudo resolvido com Deus, quando você sabe que não existe mais assunto de transgressão, culpa ou medo entre você e Deus que está pago, que a garantia disso é Jesus que ressuscitou para validar essa convicção e para dar a você paz com Deus. Paz. Em qualquer que seja a circunstância, mediante a fé, não porque as circunstâncias são favoráveis, não porque você meteu a mão na eternidade e segurou nela. E ela é sua e você é dela. E aí seu coração descobre que você tem acesso a Deus em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja o mundo, em qualquer que seja o cenário apocalipse, você tem acesso. Você faz parte da intimidade do seu Pai. Você não precisa pedir audiência, você entra. Você vive nessa presença. Você está já tomado pela esperança da glória eterna. Ora, quem carrega tudo isso, como consequência natural, atravessa a própria tribulação. Qualquer tribulação. Imagina você potencializado com essas competências da eternidade, se você não vai ter força para atravessar as tribulações. Elas molestam, elas doem, elas perturbam,
elas angustiam, elas trazem emoções melancólicas, às vezes elas fazem a gente acordar alguns dias melhor, outros dias nem tanto, outros dias horrorosos, mas a gente atravessa. A gente fica firme. A gente tem acesso ao Pai. A gente sabe que se apagar toda a luz aqui, a gente entra na glória eterna, que está para além de toda descrição, mas tem que ser mediante a fé. Sem fé ninguém alcança isso. Não é truque de psicologia nenhuma. E você também ganha essa força para atravessar as tribulações. Isso aqui é poder, isso aqui é boa nova. Qual é a boa nova maior do que essa? Você vai me dar um dinheiro? Obrigado, vai até ajudar. Mas não é a boa nova. A boa nova é isto aqui. A boa nova é ser capaz em Cristo, pela fé, de tudo isto aqui, atravessar as tribulações, sabendo que a tribulação não tem nada para tirar de ti. Sabendo que a tribulação não tem nada para tirar da tua vida. A tribulação só tem a acrescentar. Essa é que é a coisa extraordinária. Quando você ganha essa consciência e uma tribulação visita você, você diz: eu sei que a tribulação não veio para me tirar nada. Ela não tem o poder de me debilitar. Se eu tenho essas consciências anteriores, a tribulação só tem o poder de me fortalecer, de me tornar mais produtivo, mais eficaz, mais rijo, mais resistente, mais capacitado a seguir em frente, de adiante. A tribulação vem como adição, vem como acréscimo, vem assim, produzindo. A tribulação produz perseverança, resiliência, coragem, musculatura espiritual, psicológica, emocional. A tribulação vencida, atravessada assim, faz de mim um homem mais forte todo dia. Todo dia mais forte. O dia mais forte da minha vida na terra será o dia da minha morte. A tribulação final, nesse dia eu vou estar mais forte do que tudo, porque não tem mais nada. Depois de você ter atingido essa consciência que eu descrevi e repeti até aqui, não tem mais nada que possa de fato diminuir você. Você entra no acréscimo, na era dos acréscimos, no processo das adições sem fim, da edificação que não cessa, que não para, e até a tribulação produz força, perseverança. Aquele cara que olha para a morte e passa por ela, olha para qualquer coisa e atravessa. E se pegarem você pela cabeça para lhe tirarem a cabeça fora do corpo, você não teme, nem nesse dia, nem nessa hora. Ao contrário, você é tomado de uma paz que excede a todo entendimento. Tem gente que não acredita porque nunca provou e fica pensando que isso se realiza por psicologia religiosa. Bobagem. Ou você é habitado por essa realidade, ou nada disso jamais será seu. Nada. Mas se você é habitado por essa realidade, a tribulação te melhora, te fortalece, gera perseverança. Perseverança faz de você um sábio, te dá muitas experiências, uma depois das outras. Você vai se tornando uma pilha de percepções, de conhecimento, de acréscimos, de experiências. E a experiência te enche de perseverança. De perseverança. Amanhã eu vou prosseguir. Eu ia continuar hoje,
falando aqui em Tiago, é um texto que eu vou deixar só para você abrir o apetite, onde ele diz no capítulo 1: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Mas amanhã você esteja aqui, eu falarei sobre isso com você. Um pouco antes da nossa live de amanhã de manhã, eu falo sobre Tiago e quero que você esteja aqui comigo. Tá bom? Senhor, que essa palavra que é uma fórmula eterna, absoluta, que quando apropriada pela fé se transforma em realidade, em verdade, em vida, em caminho dentro de nós, permite que ela tenha sido apossada pela fé nos corações de milhares de pessoas. Ela está alcançando gente agora, tanto quanto ela alcançará milhares e até milhões depois. E eu peço que a aplicação dela produza vida, vida e paz, vida e paz, para todos aqueles que pela fé disserem: esta palavra é minha, em nome de Jesus. Ela não está mais escrita no Novo Testamento, ela está inscrita como convicção no meu ser. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou chamar o meu querido amigo Braulio, que deve estar nos assistindo por aí. Deixa eu ver, Braulio Nápoles, está aqui. Servido, um cafezinho. Oi, Braulinho. Tô aqui, Caião. Bom dia, meu queridão. Joia. Será que eu estou desequilibrado aqui também? Você tá sem cabeça. Tá sem cabeça. Então, só baixar. Aí, levanta assim? O celular. Aê. Sobe mais. Sobe mais? Mais um pouco. Aê. Aqui, é porque o Insta conhece. Aê. Quando a gente divide a tela... Aí, tá bom? Insta... Boa. Quando a gente divide a tela, o Insta, ele recupera o meio da tela. Então, pois é. Então, assim eu tô claro. Agora você tá bombando aí. Perseverando na tribulação. Meu amigão. Coisa linda. E você, cara? Meu querido? Eu tô bem, graças a Deus. Estou aqui na minha quarenteninha. E hoje eu tava aqui te ouvindo, chamei a Bia ali, falei, Bia tá aqui em casa, falei, Bianca, essa palavrinha do Caio pra você, fica de olho aí. Ela tá lá na live. Ela tá lá, tá fazendo uma comidinha pra gente e tá lá escutando o Caião. Eu espero que a maioria dos filhos estejam também. Que lindo. Deus. Com certeza. Realmente a Juliana assiste, normalmente. Uhum. As crianças estão tendo aula virtual, ela está fazendo a comida e outras coisas e deixa o laptop aberto com o papo de graça rolando. A Bruna não perde um. Bruninha tá firme. Hoje ela não está, que ela está no meio de uma reunião ali do escritório dela. Um monte de gente num Zoom, numa conferência. Mas daqui a pouco ela entra aí. A Lute, eu espero que esteja aí, é que a Lute ela não tem um nome reconhecível aqui no Insta. Sei. Aquelas coisas da Lutinha. A Lute na social média, ela é mais discreta, assim. Ela é agente secreto da família. Eu sei, a Lute... E ela não gosta de aparecer em lugar nenhum. Davi deve estar por aí, sim, é óbvio. E tem outros que estão no meio de outras coisas. Atividades, home office, mas no meio da correria. Claro. Mas e você, meu amigo? Caião, eu tô aqui para convidar o pessoal para colaborar também, né? Porque, poxa vida,
Vamos Eu só falar quero que rápido. ninguém vá embora, porque eu fico falando, tá lá com centenas e centenas. Aí a gente pede para o pessoal colaborar e começa, daqui a pouco eu olho, está em 302. Eu digo, não faça isso. A Vamos gente ainda assistir. tem muito para conversar aqui. Uhum. Então vamos dar uma invertida hoje. Então, vamos primeiro conversar, depois a gente pede para o pessoal colaborar. Vamos! Você que manda, querido. Vamos lá, então. Tá bom? Beleza. Eu estou aqui vendo aqui o seguinte, Caio. O pessoal incitar, né? Pedir o pessoal para mandar as perguntas para a gente ir colhendo aqui, fazer o papo de graça mais factual, porque eu tenho coisas aqui, né? Tenho várias perguntas. Não precisa nem falar, você vai falando e vai vendo o que vão mandando. Vão mandando então aí pelo direct do Instagram e tal. E obrigado por estar aí acompanhando a gente, né? Caio, o cara mandou uma ontem aqui, depois no final do papo. E é Romanos 7, mas é legal o cara falar, né? A dúvida dele. Ele fala assim: Caio, o pecado que habita no ser humano desde sempre vem do maligno ou está entranhado na nossa carne? O pecado habita em mim. Romanos 7, como você mesmo disse. Lá em Paulo, em momento algum, diz, mas o pecado me faz fazer o diabo me faz fazer assim. Não. A responsabilidade do homem é absoluta. Do homem. Em momento algum, lá no Gênesis, Deus voltando-se para a serpente, diz, serpente safada, canalha sem vergonha, desgraçada, por que tu seduziste a mulher e ela ao seu marido? Não. Cada um responde diante de Deus pelo seu próprio pecado. Nem o diabo serve. Deu uma tremida aqui. Nem o diabo serve. O diabo carrega seu próprio pecado diabólico e suas próprias deliberações malignas, como qualquer outra criatura. E eu carrego as minhas. Só não carrego mais por causa do que eu preguei hoje, que já sou justificado em Cristo. Tudo isso é escatologia realizada. Tudo isso já passou, já está consumado. Ao contrário, eu tenho acesso ao Pai e tudo contribui para o meu bem. Ele fez a pergunta de ontem, tenha ouvido a palavra de hoje, porque se a pessoa não ficar agarrada à pergunta que fez, prestar atenção nas respostas que ouve, ela sai rasgando perguntas para trás. Sim. Sabia? Sai rasgando perguntas para trás. Porque está falhando. Tem gente que tem um apego muito grande às perguntas que faz. Tem uma quantidade enorme de pessoas. E eu lido com gente, toda a minha existência foi gente. Eu não lidei com números, com química, com gente, com alma, com mente, com atitude, com resposta, com comportamento, com emoção. Minha vida inteira foi e é gente. Então, eu noto pessoas que, de fato, não estão nem um pouco interessadas na resposta. Elas só estão interessadas na pergunta que faz. E você pode responder aquela pergunta 1000 vezes. Elas não vão desistir da pergunta. Elas têm afeição pela questão que levantaram. E não importa quantas sejam as respostas obtidas e nem se sejam satisfatórias ou não, elas vão se aferrar, se agarrar à questão que levantaram. Tem gente que me faz uma pergunta e eu começo a responder e eu estou aqui olhando nos olhos dela e pensando, meu Deus, ela não parou de pensar na pergunta dela até agora. E eu já estou falando há 15 minutos e ela não me ouviu em nenhum momento. Porque há pessoas que não querem respostas nem compreender.
Há pessoas que vivem de perguntas, não de soluções. E tem gente, que o que é pior ainda, que vive da mesma questão a vida inteira. Não é porque a questão seja insolúvel. Ao contrário, às vezes é até banal. Mas a pessoa adora simplesmente ter de novo aquela questão para colocar em tantos quantos sejam os ambientes nos quais ela chegue. Ela coloca a mesma questão outra vez. Você que está me vendo aqui, deve ver como isso acontece com seu marido, com a sua mulher, com seus pais, com alguns amigos seus. Você diz, meu Deus, como é que o fulano ou a fulana já convive aqui com a gente há tantos anos e a única questão é essa que se repete. Você pode trazer o arcanjo Miguel para responder a pergunta dela, ela vai continuar cultuando aquela questão para sempre. Faz parte do processo mental negativo. Um dos aspectos do que se possa chamar de processo mental negativo é justamente esse, de não se alegrar com as respostas que respondem, mas viver o tempo todo das questões que a gente não quer que sejam respondidas, mesmo quando sejam, mesmo quando são. Mas a gente fecha e bloqueia a mente, porque são pessoas que não querem a verdade, querem um pretexto para o conflito, e não a verdade. Elas não querem solução, elas vão de um problema para o outro, de um inimigo para o outro, de uma questão para outra, e há milhões de pessoas vivendo exatamente desse jeito. Exatamente. Aqui e agora. Agora mesmo, enquanto eu falava, alguém falou, eu sou assim. O outro falou em surdez mental. Muita gente concordando com esse fato, quando não tem a ver diretamente com eles próprios, mas eles precisam admitir que na casa deles tem algumas pessoas que são assim, não é? Alguém disse que escreveu não sei o que no teu direct. Mas é isso aí, brother. Caio, isso é autossabotagem, né? Assim, Uhum. essa coisa de ficar cultuando, pergunta e não vai, e não anda. Uhum. É autossabotagem, às vezes é simplesmente aquela preguiça existencial horrorosa. Outras vezes é uma autossabotagem carregada de mau humor para com a existência. Tem gente que chega aqui e diz, tem gente que chega aqui e diz não. Eu vim para ferrar. E acabou. A gente vê pessoas, para todo lado tem gente de todos os níveis e camadas de aparição social. Alguns aparentemente vieram para não trazer solução, só para dividir mesmo. E se alguém diminuir a divisão, eles arranjam uma outra sabotagem, ou um outro mau humor, ou um outro anarquismo mal-humorado. Tem algumas versões de anarquismo psicológico e existencial que são assim também. Seja você traga para a vida, o indivíduo vai entrar num processo de anarquismo contestatório. E isso vira vício mental. Vira, cara, vício mental. Tem gente que não sabe viver de um outro modo. Não sabe. O sujeito entra em estado de inquietude, inquietação, ansiedade, se não eleger um adversário, uma adversidade, um problema, uma questão, uma pseudo-insolubilidade. Vicia a mente terrível. Claro que isso produz autossabotagem, autoboicote. Claro.
Mas vem disfarçado de muitas coisas. E aí, companheirão? Caio. Vamos lá, tô com outra aqui. Chegou. É o seguinte, Caião. Sendo Deus soberano e estando no controle de tudo, até que ponto a minha oração de súplica pode intervir? Pois eu vejo nesses dias muitas igrejas convocando campanhas de oração e jejuns para que tudo volte ao normal, e vejo muitos clamando por perdão, entendendo que o que estamos vivendo é porque Deus está irado conosco. Me ajuda a entender isso, Caio. Bom, vamos começar de trás para frente. Se Deus estivesse irado conosco, não sobraria nada. É diferente, né? Nada. O pessoal não sabe o que é a ira de Deus. Não, isso aí, quem fez isso foi o homem, meu amigo. Somos nós que vamos acelerando os processos, brincando de Deus. Outro dia eu estava ouvindo um cientista dizer que em tempos passados, antes da tecnologia moderna, antes de tanta pesquisa, antes dos laboratórios, antes da globalização, antes dos aviões aos milhões para lá e para cá, antes da aldeia global, antes dessa tribo universal na qual a gente vive, com todo mundo transferindo tudo para todos os lados, não só pela web, mas pela presença física. A Terra se tornou um planeta muito pequeno e nós nos tornamos pessoas muito móveis. E de todos os modos, nós somos um planeta em contágio o tempo todo. E o cientista dizia: o que acontecia nos processos virais no passado, que demorava 500, 800 anos para haver mutação, agora está havendo de 10 em 10 anos. A gente já pode até prever as próximas. Porque não foi intervenção divina. Foi excesso de aceleração humana nos processos. E a gente está vivendo isso tudo, mas religião se alimenta de culpa. Tem que botar o povo para orar dizendo que foi o pecado, e o pecado tem que ser entendido como homossexualidade, como opção de gênero sexual distinto. Tem uma coisa aí com você fazer... tem... Mas deixa para lá. Pecado é entendido como tomar cerveja na sexta-feira, pecado... mas tem, viu, brother? Não sei se é o seu microfone tem um... Mas, pô, bem, tá tudo bem, deixa eu Você tá de fone? Você tá de fone. Tá bom. Então, pecado, para religioso, é uma coisa muito tópica. São tópicozinhos. Não faça isto, não toques aquilo, não pegues aquilo outro, é pecado. Então, essa é a lista que eles colocam sobre as pessoas. Orarem arrependidas. Não tem nada a ver com o verdadeiro pecado, com a verdadeira maldade humana, nem tampouco no coração dos crentes, como ela é abundante. Não. É pecado tópico, é o pecado do mundo. Deus está com raiva do mundo. Por isso mandou o coronavírus. Tadinhos. O mundo é que é uma porcaria. Nós é que estamos destruindo a natureza e defendemos quem gosta de destruir, acabando com o meio ambiente, e achamos que é marxismo cultural tentar proteger a criação. Nós é que somos esses loucos, insanos, idiotas, poluidores da Terra, destruidores planetários, entes malévolos, sem amor nenhum à vida do próximo, preocupados com mamon, com dinheiro, com economia, com
prosperidade material e não com quebrantamento espiritual e da consciência. Então, eles dão essa agenda para esse povo simples, básico, tolo, fica lá fazendo remissão de pecados e dizendo que isso tudo aconteceu por causa do pecado do mundo. Se fosse pelo menos por causa do pecado dos crentes, que hoje em dia estão alinhados quase sempre do lado errado do bem na história humana, era até pedagógico, para fazer o pessoal pensar um pouco, mas não é o caso. Essa é a primeira coisa de trás para frente. A segunda coisa é essa, de ficar imaginando o Deus no laboratório. Deixa eu fazer uma alteração nesse vírus, que é para ele ficar mais letal, mais perturbador. É um Deus sócio do diabo no laboratório da alteração genética. É um negócio que eu não sei como é que eles conseguem chamar Deus a um ser que eles imaginam desse modo. Na realidade, nós estamos recebendo, como disse o ladrão lá da cruz, o que os nossos próprios atos merecem. E estamos recebendo o karma da nossa própria produção, que não veio de lugar nenhum. Ela foi acelerada pelo nosso modus vivendi nesse planeta, o nosso modus morrendi aqui nesse planeta, não viver. Então, é muita fragilidade mental, é muito reducionismo de Deus a um ente do tamanho da mais devastadora mediocridade. É claro, meu filho, que não é nada disso. É uma pena que tem gente que passa por aqui, vai embora, mas não leva nada. Se entrassem lá no meu YouTube e vissem só as slides que eu fiz, falando sozinho, as mensagens à noite, da quarentena para cá, onde eu já falei todos esses assuntos, demasiadamente. Quem tiver de fato avidez, que não estiver perguntando por perguntar, mas estiver perguntando para entender, vá lá que você vai ter 1 hora, 50 minutos de respostas em cada fala, articuladas e deixando bem claro qual é o processo dentro do qual nós nos metemos. Essa aqui é a realidade. E aí, Braulio? É isso aí, que não... Tem muito material, é porque tem muita gente nova, né, Caio? Com essas lives aí, tem. Se renovando o público. Ainda bem. E aí agora, quem for chegando, busque conhecer mesmo, porque o mundo não está começando com a sua entrada aqui, tá bom? Foi o que você falou ontem, né? O mundo começa a partir da história da pessoa de agora. Não. Aí parece que tudo que você viveu para trás nunca existiu. Mas e aí, brother? Caião, tem uma aqui antiga, perguntinha também, de 50 mil anos atrás, vamos ver aqui. Eu gostaria de saber, Caio, se a salvação é responsabilidade individual ou devemos seguir algo, alguma crença, religiosamente falando. Esse aqui chegou há 2 minutos atrás. Essa é uma mulher, nem me ouviu pregar hoje, não me ouviu pregar aqui. Se ouviu de olhos e ouvidos fechados, para nem mesmo entender o meu movimento labial. Claro que não, né, minha filha? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual estamos firmes, e pela graça sois salvos, graça que é um favor imerecido, indesignado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé não são obras, mediante a fé. Isto não é produção vossa, não é religião, não é feito de boas obras, nem de virtudes pessoais, para que ninguém bata no peito igual um idiota se gloriando e dizendo:
Eu sou salvo porque mereci ser salvo. Onde é que você estava, minha bichinha? Fica aqui com a gente. Seja É como bem-vindo. você ser criada com olhos, ouvidos, paladar, sensibilidade, tato, mas deliberadamente reduzir sua vida a uma existência daqueles entes que cavam buracos sob a terra, aqueles cavadores, aquelas topeirinhas que vão lá embaixo e que abdicam dos outros sentidos. Então não veem, alguns nem ouvem, alguns trocam a audição por sensibilidade na língua. Alguns perdem e matam sentidos inteiros. É isso que acontece com milhões de pessoas que estão aí nas religiões, nas crenças, nisso e naquilo, entupidas. Mataram todas as percepções, os sentidos, toda a iluminação, todo o esclarecimento, toda a graça daquilo que nos é dado como revelação gratuita, acessível a todas as pessoas. Entendeu? Então não façam assim não. Eu sinto uma dor enorme no meu coração quando eu vejo as pessoas perdendo tempo, correndo atrás de sistemas, de fórmulas, de pequenas crenças, de murmúrios, de mantras, de repetições. O máximo que elas alcançam é criar um estado vibratório cerebral, mas não uma compreensão pacificadora, enraizada no ser, que enfrente toda tribulação, toda circunstância, toda dificuldade, todo mal, como eu disse hoje aqui. Então, se você acabou de cair aqui, assim, perdidona, volte pelo menos para o início dessa live de hoje e ouça o que eu falei. E entre lá no meu portal, no caiofabio.net, e escreva como é que se é salvo. Qualquer coisa, assim, porque essa pergunta é tipo, antes de você dizer A, B, C, ela é só o A. Depois vem o B, depois vem o C. Mas Nossa, ela ainda é o A. Quem sabe ela ainda seja um pré-A, um U, de tão básico que é. É aí que, se as coisas não começarem como um entendimento que decorra desse você não compreende nada. Você vai ficar aqui para sempre perdendo o tempo, Deus. não entendendo, e não é tempo. Não é perder tempo assim, como quem perde tempo cronológico. É a perda do tempo kairos, do tempo da oportunidade, do tempo da apropriação beneficiadora disso para você, que é isso que faz toda a diferença. Isso é que é evangelho, o resto é catequese, doutrinação, religião, crença, equivalente a nada. Mas e aí? Eu digitei aqui, né, no portal. Deixa eu ir, vai tremer um pouquinho, mas eu mostro. Não tem problema, é rapidinho. Aqui, ó, portal caiofabio.net. Para a pessoa tá chegando agora, né? Entra aqui, ó. Ó, caiofabio.net. Entrou aqui, tá no portal, tem uma busca, né? É só digitar aqui, ó. Escreve aqui o que você quiser, você que chegou hoje. Eu digitei salvação, Caio. 734 ocorrências. Vai ler 10 anos. Tem muito e ouvir, mas tá tudo aí. Tem muito material. Dito de todo modo que você queira, como a gente sempre repete, é como um striptease. A gente sabe o que tem debaixo, mas todo dia tira a roupa por um lugar diferente. É, Caio. Vamos lá. Vamos lá. Outra aqui, escreveu agora pra você. Eu tô catando o direct aqui, tá legal. Assim.
Caio, como manter a esperança, Caio, a alegria em dias tão difíceis, com tanto sofrimento, com tanta ignorância, tanta gente fechada ao diálogo e à verdade, contando todas as ordens por todos os lados. Às vezes, eu chego a pensar que se isolar como os budistas seria uma solução, Caio. Mas afinal, o que podemos fazer de concreto diante de um cenário de caos? Assim? As pessoas são muito ingênuas, né? Elas acham que em monastérios budistas não está cheio de inveja, de ciúme, de quem quer ser maior do que o outro na hierarquia, na percepção, nos favores dos mestres e mentores. É tudo igual. Só tem alguns lugares que são mais anárquicos na revelação do que eles carregam dentro deles mesmos. E no budismo, por exemplo, as pessoas são mais discretas. Comparando, por exemplo, o budismo com uma seita pentecostal, por exemplo. O budismo, você tem a impressão de que ali só tem gente santificada, em silêncio, pedindo licença para passar, para entrar, para sentar. Os modos, os ritos são finos, são elegantes, são agradáveis de ver, são bons, são verdadeiras liturgias de comportamento agradável à minha percepção, por exemplo. Eu prefiro lidar com aquele gestual, com aquele modo calmo, sereno, do que entrar numa reunião de uma seita pentecostal com todo mundo gritando para todo lado, rodopiando, se jogando no chão, babando, tendo gritos histéricos, isso e aquilo. Deus me livre. Agora, sem engano também, assim como no meio pentecostal está cheio de inveja, ciúme, porfia, disputa, no meio de toda a gritaria e maluquice, lá na reunião budista, com todo o silêncio, com todo o pudor, com toda a elegância, tem muita malquerência, tem muita disputa, tem muita educação falsa, tem muita reverência mentirosa, tem muito de tudo da natureza humana, mas as pessoas são tão inocentes, ou querem ser inocentes, por isso se decepcionam tanto. E Jesus nunca disse, pela aparência deles os conhecereis. Ele não falou. Jesus disse, pelos seus frutos. E fruto não é uma mãozinha assim, não é um modo sereno de reagir. O fruto é tudo que seja expressão de amor, de bondade, de justiça, de fidelidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio e de alegria sincera e amor não fingido. Esse é o fruto que brota da gente. Agora, é claro que esse fruto tem um modo de se manifestar. Ele até pode se manifestar no meio das pessoas mais histriônicas, mais gritalhonas, mas em geral não. Em geral, quando o fruto do Espírito vem a você, você fica mais moderado, mais sóbrio, mais calmo, mais fino. Ele te educa. O fruto do Espírito te educa no trato humano. Faz você um sujeito mais brando. Tira de você a falastrice. Tira de você a gritaria. Tira de você a necessidade de se apresentar semilunático como manifestação do seu fervor, que nada mais é do que apenas um fervor adoecido e não verdadeiro. Por outro lado,
ele não quer ser confundido só com gentilezas inglesas ou nórdicas, ou de monastério, ou de amado, querido, como a gente encontra em algumas denominações do amado, aonde a última coisa que você encontra é alguém amado mesmo ali. E eu passei a minha vida inteira no meio desse espectro de A a Z, sou um cara sem nenhuma inocência a respeito disso tudo e sei que quem tem razão é Jesus. Eu não preciso nem ter esse raciocínio tolo do meu querido amigo aqui, que às vezes fico achando que o melhor seria me retirar do mundo, por assim dizer. Isolar como os budistas. Como Jesus disse, né? Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo. Você veja como a gente anda distante de Jesus, em nome de Jesus, distante de Jesus. Cara, em nome de Jesus, fica pensando se o bom seria se isolar. Quando Jesus ora ao Pai pedindo que nós não nos isolássemos, que nós não fôssemos tirados do mundo, mas sim nos transformássemos nesse sal da terra, nessa luz do mundo. Não fôssemos tirados do mundo, fôssemos só livres do mal no nosso coração. Porque o mal não está no mundo, o mal habita em mim. Agora, também é claro, é um natural desconhecimento histórico extraordinário. Porque desde antes de Jesus, desde o tempo da chamada Escola dos Profetas, já ouviu falar nisso? Escola dos Profetas. Escola de Profetas, no tempo do profeta Elias, depois do profeta Eliseu. A gente está falando aqui de anos, séculos e séculos antes de Jesus vir. Eles começaram a escola de profetas, uma espécie de escola monástica, de pessoas que queriam aprender as técnicas da profecia, do silêncio, do pensamento, da reclusão, do arrebatamento. Eles queriam aprender com a experiência de Elias, Eliseu e outros profetas semelhantes. Eles queriam desenvolver aquela capacitação. Eles queriam ajudar aqueles dons a crescerem neles. Isso aí, 700, 600 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo. Eita! Então, depois a gente tem um período onde isso proliferou muito, esse afastamento, essa vida monástica. No tempo do exílio de Israel em Babilônia e, consequentemente, depois nos outros reinos que sucederam o reinado babilônico. Houve um desenvolvimento disso. Daniel é um dos indivíduos que não sai do mundo, ele está dentro do trabalho, das tarefas do cotidiano, mas ele é um indivíduo que tem uma existência semi-monástica. Daniel da Bíblia. Aí depois, no período da volta ao cativeiro, isso tudo, especialmente no chamado período intertestamental, quando o último livro, Malaquias, fecha, e aí fica aquele silêncio de textos chamados bíblicos por 400 anos até o início da história de Jesus, de João Batista e tudo mais. Durante esse período, surgiram muitos grupos de isolamento. Nos desertos da Judéia, no deserto do Negueb, mesmo no Monte Sinai, no deserto, muitos grupos de isolamento. Aí vem a seita dos essênios, que propugnava uma vida de afastamento, de isolamento. Vem João Batista,
que viveu num estado também de profundo isolamento. E aí vem Jesus, que não tem nada a ver com isolamento. Ele se isola 24 horas, um dia, 2 dias. No início do ministério, 40 dias, 40 noites, e foi um período longo e acabou. Durante o ministério dele, você o vê, às vezes de manhã, ser procurado sem ser achado, porque ele está na experiência da sua solitude, da sua vida solitária, necessária. Depois se miscui com o povo até a hora de dormir de novo. Mas ele não foi um desses solitários da vida. Ele cumpriu a oração que ele fez: não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Aí vieram os apóstolos, e logo depois da descida do Espírito Santo, a primeira reação dos apóstolos é de quererem criar uma comunidade fechada em Jerusalém. Uma comunidade da senha, praticamente. Para entrar ali, aquele grupo do pessoal que falava em línguas, que orava, que profetizava, até que foi crescendo, eles não conseguiram mais dar conta da seitazinha inicial fechada, tiveram que abrir. E quando Paulo entra nessa história, não na história de Jerusalém, mas na história da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que ele praticamente desamuralha a fé e a leva para o coração do mundo, para dentro da Ásia Menor, do Império Romano, para dentro do templo dos deuses, todos os deuses do panteão romano. Ele visita os lugares, ele prega na porta, ele vai para o mundo, ele conhece todos os lugares e todos os seus deuses, e diz que esses deuses só são pedra, só são barro, não são nada. Não tem nenhum problema de sentar no pé do Deus e pregar o evangelho da colunata. Está livre, totalmente livre. E você o vê aqui e ali fazendo uns retiros de silêncio pessoal, mas no geral ele está no mundo, para todo lado. Aí quando a gente dobra o primeiro século, já no segundo século é que começam, com a morte de todos os apóstolos e com a falta de palavra, os discípulos ficam com medo de perderem o evangelho, de perderem o conteúdo, e começam a ir morar juntos para eles manterem aquilo como uma repetição viva uns para os outros. Aí começam os primeiros monastérios da vida, que depois se expandem já no segundo século para o deserto do Sinai, com figuras que se tornaram célebres, como Santo Antão e outros, e mulheres que se dedicaram a essa vida monástica. Mas você vai descobrindo também, no paralelo, que são pessoas atormentadíssimas. Quanto mais vida monástica, mais tentação, mais tesão, mais tara, mais diabo, mais masturbação, mais autoflagelação, mais maluquice, de enfiar uma caneta de pena no traseiro, sozinho no seu catre. E depois se machucar e dizer: eu não presto, eu não presto. Então, quanto mais isolamento, mais a vida se volta sobre si mesmo, e quanto mais a vida sou apenas eu comigo mesmo, mais eu exacerbo as minhas sombras dentro de mim, de modo que o que ele chamou de, quem sabe, seria uma solução, é justamente aquilo que pode exacerbar infinitamente mais a sua própria tentação. Queria que você lesse o meu livro Sem Barganhas com Deus, onde uma das teses do livro é essa: não adianta você se isolar, você tem que se resolver.
para aprender a viver no mundo, no meio de todos, carregando essa paz no coração, sem medo de viver. Braulinho, vamos lá mais uns minutinhos? Vamos lá, Caião. Vou fazer mais uma aqui. Caião, eu tenho 44 anos, me criei na Assembleia de Deus, mas eu não suportei mais as loucuras, hipocrisias, etc. Hoje eu leio o Evangelho de carreirinha, como sempre li a vida inteira. Trabalho, estudo, me dou bem com a minha mulher. Eu tive um AVC isquêmico transitório, ao qual atribuo a um café forte devido a histórico de pressão alta, né? E muita cafeína, muita cafeína durante a vida e falta de disciplina. Essa é. Mas uns dias antes. Teve uma isquemia. Teve uma isquemia, ele tem aí o diagnóstico dela, o prognóstico dela, né? Mas uns dias antes do AVC, fui a um membro da Assembleia de Deus, na casa de um irmão biológico, certo? Olha aí, uns dias antes do AVC, um membro da Assembleia de Deus foi na casa de um irmão biológico meu e disse que o diabo ia quase tirar a minha vida. A minha pergunta Mas o coitado do diabo não tem paz, né? Olha a conversa, cara. Aí a pergunta do cara é a seguinte: Caião, é possível ter algo espiritual, genuíno nisso, Caio? Só se você... o diabo não tem esse poder. O pessoal atribui um poder ao diabo extraordinário. O diabo tem mais poder como figura arquetípica, impressionando a mente amedrontada dos crentes, fazendo com que o crente apavorado e que atribui força onipotente ao diabo carregue tanto pânico, tanto medo do diabo, que ele mesmo se adoeça de pânico e de medo do que o diabo, coitado, tocando em você. Aí você me pergunta, o diabo não toca em ninguém? Toca. Mas não é assim. Não é assim para todo lado. Eu não estou desprotegido. Quanto mais eu esteja em Cristo, mais poderoso é o meu sistema imunológico espiritual. Sim. Quanto mais eu tenho confiança em Jesus, mais o meu sistema imunológico está levantado até acima da minha cabeça. É verdade. Eu estou, olha... Fica assim, pressionando com as coisas. Paulo não trata de sistema imunológico. Ele diz que os genitais estão cobertos com a verdade, com a cuequinha da verdade, que você veste uma couraça de justiça, calça os sapatos da salvação, as sandálias da graça. Ele veste você como um soldado romano, bota um capacete de salvação, dá um escudo da fé, uma espada do Espírito. Mas é só uma maneira militar, antiga, romana. Havia legiões romanas para todo lado, e a legião romana era considerada o maior aparato de ataque e de defesa que o mundo antigo tinha conhecido até então. Ele só está usando uma ilustração. Se fosse hoje aqui no meio do coronavírus, ele iria falar de sistema imunológico. Ele diria, quanto ao mais irmãos, Efésios 6, quanto ao mais irmãos, tende o vosso sistema imunológico todo bem preparado, com o exercício da fé, com a alegria na esperança, com a certeza de que está tudo feito por Jesus na cruz, com a alegria da ressurreição como fator existencial cotidiano, sabendo que os vossos pecados estão todos perdoados e que ninguém os trará de volta, porque Jesus ressuscitou para ser o validador da sua justificação mediante a fé. E ele iria sair descrevendo tudo aquilo que o Evangelho chama de
benefício da nossa salvação, eventualmente nesse tempo de coronavírus, chamado de defensividade imunológica intransponível em Cristo Jesus. Que é o que eu tenho. Então, eu não penso em diabo. Eu só busco me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz lá em Efésios 6. E fortalecer e fazer isso com toda oração, súplica, com gratidão, com ação de graças, sem amargura no coração, sem ódio. Ao contrário, mantendo tudo e todos em estado de perdão no meu ser. Isso é o que levanta o meu sistema imunológico, as minhas barreiras espirituais, de modo que eu me torno uma luz e não treva. Se o diabo é treva, onde eu chego, ele obviamente bate em retirada. Né? Eu cheguei. Eu sou essa expressão de Deus, eu sou filho de Deus. Então, assim como ele reagia com Jesus, ele tem que reagir comigo. Ele tem que sair correndo e gritando, dizendo: você é filho de Deus, seu desgraçado. Porque eu sou filho de Deus. E assim como Cristo era neste mundo, agora também eu sou nesse mundo. É a promessa da palavra. Assim como ele foi, agora somos nós. Por isso é que se diz: andai nele. E aí, meu querido, é que não conheço nenhum ser humano que tenha mais medo do diabo no planeta Terra do que os crentes. Especialmente os que são criados em ambientes onde se fala de Satanás o tempo todo, de maldição o tempo todo, de abrir porta para o diabo o dia inteiro. Se o cara não vai ao culto, ele abriu porta para o diabo. Se ele não deu o dízimo, ele abriu porta para o diabo. Se ele não fechar os olhos na oração, ele abriu porta para o diabo. Se ele não cantar os louvores e repetir 100 vezes cada um deles, ele abriu porta para o diabo. É uma vidinha muito infeliz, muito mesmo trágica. Eu tenho muita compaixão por esses queridos que nunca conhecem o Evangelho, ficam ouvindo esse nome Jesus como mantra mágica, mas nunca entendem o significado do que está feito, realizado, consumado por todos nós, para todos nós. Dá muita dor no coração. Especialmente para quem está a vida inteira dizendo a mesma coisa. E aí você vê que para cada 100, 5 entendem. 10 entendem quando muito. Os outros já estão com tanta pergunta na mente que eles não ouvem nem as respostas, nem a mensagem, nem a palavra. E eles já são tão confusos que por mais que você diga coisa com coisa, uma depois da outra, fazendo todo sentido, eles perderam a capacidade de seguir um raciocínio sequer lógico. E aí fica muita atrofia. São pessoas que vão entrando num estado débil mental mesmo. Fraqueza do pensamento, do raciocínio, da conclusão. Até a inteligência vai morrendo nesse processo. E é tudo muito triste. Mas é isso, Braulinho. A relação com o diabo é uma relação com o diabo. É com o cara relação. Que Jesus diz que nada tem em mim, o pessoal estabelece uma relação. O cara quer em relação justamente com esse. Relação Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O pessoal está se relacionando com E o pessoal diz, o que será que ele tem em mim? Ele tem em mim. Ele tem que ter coisas em mim. É uma loucura. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Ai. Dói. Caião, Braulinho, coisas. Mostra aí o computador pro pessoal. Pois é, quero te mostrar, tem duas coisas aqui, tem
computador e uma segunda que eu vou te falar daqui a pouco. Vamos lá, então. Tem a Gratos, tem... CaioFábio.net. Entrou. Isso, menu chega aí. Aqui. Todas as coisas para Net. você. Tem a tela aqui da VVTV, ok? Eu não dei play aqui para não ficar gastando conexão. Posso fazer uma pergunta? Pode, meu amado. Esse mesmo link de contribuição não está aqui no Instagram também? Posso procurar. Vamos lá. Ou no YouTube, ou no Facebook? Antigamente ficava, não é? Ficava. Vamos procurar ele aqui, ó. Agora eu tô entrando no Instagram, valeu? Vamos navegar. Ó, entrei no seu Insta aqui. Se estava e não está mais, eu tenho que pedir à moçada para colocar como antes. Vou achar agora aqui, ó, Caio. Porque aí facilita muito a vida de quem já está aqui. Não ter nem que mudar de endereço eletrônico. Só clicar aí mesmo e já contribuir daí mesmo. Tá, ele não tá na sua bio, tá? Então, por favor, Marcelinho querido, coloque em todas as redes sociais. Tá bom? Perfeito. Volta lá no portal caiofábio.net. Voltei. Tô aqui. Vamos contribuir. É aqui, ó. Contribuição. Clicou aqui. Ajuda, gente. Por favor, ajudem-nos. Clicou aqui. Tão lindo. Uma amiga ontem mandou uma mensagem falando que está contribuindo. Fez um PayPal. Ela mora nos Estados Unidos. Agradecer aí. Maravilhoso. Amém. Então aqui, ó. 4 opções, tá, Caio? Santander, Banco do Brasil, depósito, transferência bancária. Clicou aqui nessa bolinha que nosso querido Edivaldo criou. Clique em continuar. É só ir lá. Abaixo você tem cartões de crédito. Todas as bandeiras. Entrou aqui, você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única. Clicou na bolinha. Vamos lá. Clicou em continuar. PagSeguro, abaixo. É fácil. Clicou aqui, está lá dentro. PayPal, quem não mora do Brasil, usa essa opção aqui, ó. Clica na bolinha, continua, está lá dentro. Valeu, Caião. Então ajuda a gente, meus queridos, ajudem-nos. É fácil e eu conto com você. Agora tem a Gratos aí também, não é? Cara, a Gratos é uma oportunidade, tá? Que ela está oferecendo. E o que acontece é o seguinte, está todo mundo aí sabendo que o comércio virtual, com essa questão da nova era que estamos vivendo, coronavírus, é o que está rolando para ganhar dinheiro. Quem quiser entrar nessa, é legal. Vou mostrar a Gratos para vocês. Como é que faz? Tá? É só clicar aqui, ó. Finalmente a cura para o medo do desemprego, franquia digital. É só clicar, tá? No caiofábio.net. O Haddad falou para não clicar aqui na live com você, o pessoal ir lá e ver o que vai acontecer. Tá legal, Caio? Quer mostrar mais alguma coisa? Temos um íntimo. Não, tem tudo aí no portal. Você tem o Ativar, você tem a Santa Corja, você tem o Caifado exclusivo, um monte de coisas. Você tem tudo aí. Dá uma chegada aí e veja a quantidade de coisas que podem ser tão úteis. Maravilha. Agora, nós vamos dar uma parada por aqui. Tá certo. E daqui a pouco tem o Zoom íntimo com o Caio, sendo muito legal. Genial. E são pessoas, a maior parte delas, que me acompanham há muitos anos. Quer dizer, eu estou encontrando gente que queria conversar comigo a vida inteira e nunca teve chance, porque mora em outro continente até, ou em outro lado do país. Eles estão entrando aqui no Zoom íntimo e a gente está fazendo amizades, conversando. É claro que de vez em quando pintam umas coisas bem pesadas, não é? Da dor de cada um, como aconteceu nas primeiras turmas. Mas, por exemplo, essa semana, a maior parte dos que estão aqui comigo são pessoas que me seguiam há muitos anos e que vieram para se apresentar, para conversar, para contar a sua história, para ouvir uma opinião minha. E gente muito linda, gente muito querida, gente muito boa. De modo que, se você desejar, está aberto para você, é só entrar lá no Zoom íntimo, está aqui no Instagram, está
todas as plataformas, está também, obviamente, Caifás.net. Ah, ele aqui, ó. Você entra lá, se inscreve no Zoom íntimo, participa a semana inteira. E tem gente que tem que trabalhar, aí o cara pega, tira o vídeo dele, ou então deixa só o vídeo, tira o áudio, tá lá trabalhando, pra lá e pra cá. Tem gente que faz lanchinho enquanto trabalha e ouve e escuta de um lado e do outro. Enfim, tem de tudo. Tem de tudo. E a gente se senta como quem está numa reunião de alguns amigos. E é para isso que eu convido você. Entre lá no Zoom íntimo, tá bom? Legal. Braulio, que bom te ver, meu amigo. Saudade Também. de você. Um beijo na Adriana, nos filhos, nas crianças, na Bia e no Caio, claro. E em todos. Deus te guarde. Estamos juntos. Bye bye, planeta Terra. Graças a Deus.